paz do Senhor para a igreja? Amém? Glória a Deus. Você está feliz com o Senhor? Você pode dar uma salva de palmas para Ele? Aleluia! Jesus está vivo e Ele reage à nossa adoração. E nessa noite, certamente, Ele tem uma palavra de vitória para você. Deus continua abençoando a vida do pastor Manel, a vida de cada um dos irmãos da equipe de louvor, cada um dos pastores que estão aqui, cada um dos irmãos. Você que está nos visitando também, que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Hoje, culto da vitória, quarta-feira, estamos aqui sempre, clamando ao Senhor e ouvindo uma palavra de vitória. Nessa noite não será diferente. Deus tem uma palavra de vitória para a sua vida, amém? Glória a Deus, porque nós somos mais do que vencedores, não é verdade? E o diabo é mais do que derrotado, amém? Então você é mais do que vencedor por Cristo Jesus nosso Senhor, amém? Então olha só, nós vamos meditar na palavra do Senhor, aqui já no livro de Gênesis, capítulo de número 6, esse é um sermão que o Senhor me deu ainda este ano, que eu quero trazer para os irmãos nessa noite. Gênesis capítulo 6, verso 5 em diante. Glória a Deus. Gênesis capítulo 6, a partir do verso 5. Amém? Olha só o que diz o texto. Moisés escreveu aqui em Gênesis capítulo 6, verso de número 5. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe em seu coração. E disse o Senhor: destruirei de sobre a face da terra o homem que criei, desde o homem até o animal, até o réptil, até a ave dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Estas são as gerações de Noé. Noé era varão justo e reto, em suas gerações Noé andava com Deus. Amém? Só até o verso de número 9. Esse texto os irmãos conhecem o contexto, sabem aqui o que veio acontecer depois, e nós acabamos de ler aqui o motivo pelo qual Deus se arrependeu de haver feito o homem, porque o coração do homem agora era má continuamente, toda a imaginação dos seus pensamentos era má. O homem só se inclinava para as coisas da carne. O homem naqueles dias se inclinava só às coisas que desagradavam a Deus. E aqui a palavra diz que o Senhor se arrependeu de haver feito o homem que Ele fez a sua imagem e semelhança. E aqui no texto o Senhor já diz a sentença, que Ele ia destruir da face da terra o homem, desde o homem até o animal. Até aqui o Senhor estava determinado a destruir tudo, mas aí no verso 8 você encontra um porém, você encontra um mas, porque até o verso de número 7 Deus já estava determinado: eu vou acabar com tudo, eu vou dar um fim nisso, eu não quero nem saber. Mas no verso 8, porém, Noé achou graça aos olhos do Senhor. E estas são as gerações de Noé. E aqui o texto ainda diz: por que Noé achou graça aos olhos do Senhor? Porque em meio a uma geração corrupta, porque em meio a uma geração que havia desagradado ao Senhor, Deus encontrou um homem que era justo e reto em suas gerações. E aqui o texto diz: por quê? Porque Noé andava com Deus. É impossível uma pessoa que anda com Deus não ser justa. É impossível você dizer que anda com Deus, mas não ser reto, porque todo aquele que anda com Deus, ele vai ter uma dessas qualidades, ou duas dessas e até mais. Ele será justo, ele será reto, ele será uma pessoa diferenciada em meio àqueles que não andam com Deus. Como você identifica uma pessoa que anda com Deus? Através da sua conduta, através do seu testemunho, através de quem ele é. O maior sermão não é aquele que eu prego no altar, não é aquele que você prega no altar.
O maior sermão é aquele que pregamos quando descemos do altar. O maior sermão é aquele que vivemos na nossa casa, no nosso dia a dia, no nosso trabalho. E a maior vitória do homem é vencer a si mesmo todos os dias. Estamos em um culto de vitória. Qual é a maior vitória do homem e da mulher de Deus? É vencer a si mesmo todos os dias. O que é vencer a si mesmo? Jesus diz: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Jesus está falando de uma entrega diária. Jesus está falando que todos os dias temos que renunciar aos desejos carnais, porque a nossa carne não se converte, o nosso espírito nasceu de novo, nascemos do Espírito. Lembra que Jesus falou a Nicodemos: aquele que é nascido da carne é carne, aquele que é nascido do Espírito é Espírito. E Jesus disse àquela mulher de Samaria que Deus é Espírito, e Ele procura a paz que o adorem em Espírito e em verdade. Jesus diz duas coisas interessantes. Ele diz no capítulo 3 de João que aquele que é nascido do Espírito é Espírito, e no capítulo 4 ele diz que Deus é Espírito. Então, quando você aceita Jesus como seu Salvador, e quando você nasce do Espírito, agora você se torna como Deus, porque se Deus é Espírito, os seus filhos agora passam a ser seres espirituais. Fala para o irmão que está do seu lado: você é um ser espiritual. Amém? Você tem uma natureza espiritual, que é a natureza de Deus. Agora nós nascemos do Espírito, e aí há esse confronto. O homem pecador que não tem um novo nascimento, ele peca deliberadamente, ele se prostitui, ele bebe, ele rouba, ele adultera, ele trai, ele não sente nenhum arrependimento daquilo que ele faz. Mas aquela pessoa que entregou sua vida ao Senhor, ele comete erros, eu cometo erros, talvez eu seja o maior dos pecadores aqui esta noite. Cada um de nós temos as nossas lutas diárias, os nossos pecados, os desejos da carne, que nós devemos dominá-los diariamente. Mas a nossa diferença dos homens que não nasceram de novo é que nós, quando erramos, nós nos arrependemos, nós sentimos um peso no coração, nós sentimos algo na nossa consciência que nos diz que nós devemos buscar ao Senhor e pedir perdão pelas nossas falhas. Mas o homem que não nasceu do Espírito, ele não sente esse peso. Ele xinga a sua mãe, ele maltrata a sua mulher, ela maltrata o seu esposo, ele briga com os vizinhos, ele arruma escândalo na rua, e ele não sente nada. E se você falar algo com ele, ele ainda te responde. E se essa pessoa faz isso dentro da igreja, é um sinal de que ele não se converteu, porque o verdadeiro sinal de um novo nascimento é isso: é uma pessoa justa e reta em meio à sua geração. Amém? Glória a Deus por isso. Isso não é mérito de homens, é pura obra do Espírito Santo na nossa vida. E quando Deus olha para aquela geração pecadora, que não estava nem aí para as coisas espirituais, Deus então encontra em Noé graça diante dos seus olhos. E então Deus agora vai estender algo sobre a vida de Noé. Mas antes de falar sobre Noé, antes de falar desse homem que foi um vitorioso na sua geração, nós vamos olhar aqui o contexto dos dias de Noé. Você sabe aqui no capítulo 6, no verso 1, o que aconteceu que levou a sociedade, que levou a humanidade a se corromper de tal forma. O que aconteceu? Está aqui no verso 1. Aconteceu que, como os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra e lhes nasceram filhas, viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si mulheres de todas que escolheram. Aqui no texto, no capítulo 6, no verso 2, você vê que os filhos de Deus entraram as filhas dos homens. Existem aqui 3 interpretações para filhos de Deus. Há aqueles que vão dizer que os filhos de Deus eram homens poderosos, aristocratas, príncipes daquelas épocas, líderes de nações, que quando viram as filhas do povo de Deus, eles entraram as filhas dos homens. E há aqueles que vão dizer que estes filhos de Deus eram pessoas que eram descendentes da semente de Cã, porque a semente de Cã, você sabe que foi amaldiçoada, assim como a semente de Sete recebeu a promessa. Da semente de Sete veio Noé, da semente de Sete você vai traçando toda a genealogia, você chega em Jesus, porque a semente de Sete vem os semitas, que é o povo judeu. Essa é a semente abençoada, chamada de os filhos de Deus. E aqueles que alguns vão dizer que eram os filhos aqui que caíram, que não eram esses filhos de Deus, mas que entraram as filhas dos homens, eram a semente
que entrou ali nas filhas do povo de Deus. Mas aquilo que nós sabemos, que a Bíblia nos mostra, não é isso. Não eram aristocratas, não eram príncipes, não eram homens poderosos, e muito menos eram a descendência de Cã. Nós sabemos, e você também já deve ter estudado isso, que esses filhos de Deus estão falando de anjos, anjos que se rebelaram, anjos que vieram à terra, porque eles se apaixonaram pelas mulheres. Eu não sei como homens podem gostar de outros homens. Perceba como as mulheres são lindas, que até os anjos se apaixonaram por elas. E aqui no texto nós vamos ver por toda a Bíblia, por que eram anjos e não homens que entraram as filhas dos homens. Porque já lá no livro de Jó, você sabe lá o texto no capítulo 1, onde diz que quando os filhos de Deus se apresentaram diante do Senhor, veio no meio deles Satanás. O texto ali está falando quando os anjos se apresentaram diante de Deus, no meio deles veio Satanás. Tanto no livro de Jó você tem a referência para filhos de Deus como anjos, como também em outras passagens. Veja aqui o livro de Judas, o que escreveu Judas aqui no capítulo de número 1, no verso de número 6, olha o que ele diz: e aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas, até o juízo daquele grande dia. O que ele está dizendo? Anjos que não guardaram o seu principado, anjos que abandonaram a sua missão, anjos que não permaneceram no propósito para o qual eles foram criados. Porque afinal, as mulheres haviam sido criadas para quem? Para os filhos dos homens. As mulheres foram criadas para a criatura chamada homem. Anjos não casam nem se dão em casamentos. Deus não criou a mulher para os anjos. Anjos não têm pares. Anjos são ministros, espíritos ministradores enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a vida eterna. Os anjos então aqui, esses que se rebelaram, eles fizeram algo que feriu a lei do Senhor. Eles ultrapassaram limites. Eles desejaram as mulheres, eles desceram e entraram as filhas dos homens. E o texto nos fala da existência de gigantes, de nefilis, de seres que eram híbridos, metade anjos, metade homens. E houve ali uma corrupção do gênero humano, porque o adultério sempre vai trazer a corrupção, tanto para a casa de uma pessoa, quanto para toda a parentela de uma pessoa, porque o adultério sempre vai trazer corrupção para a vida de um homem, de uma mulher, assim como trouxe para toda aquela geração. E perceba que adultério não é só você trair a sua esposa, não é só você ter uma relação extraconjugal. Nós estamos falando de dois adultérios. A Bíblia apresenta o adultério físico, aquele quando você trai uma pessoa, e a Bíblia também fala do adultério espiritual. Olha só o que diz aqui Tiago, capítulo de número 4, no verso de número 4 diz: adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo já se constituiu inimigo de Deus. Quando um servo de Deus começa a ter mais prazer nas coisas do mundo, ele então pratica um adultério espiritual, ele abandona o seu principado. É como eu, como pastor, de repente começar a flertar com as coisas do mundo. Deus me colocou numa posição, Deus me colocou em um principado, Deus me colocou em uma missão, e se de repente eu traio esta missão, eu estou adulterando não contra a minha esposa, eu estou adulterando contra o Deus que me ungiu e me colocou diante do seu povo. Estamos falando de um adultério espiritual, quando uma pessoa ela abandona Deus por amor ao mundo. Olha só o que a palavra diz: a amizade do mundo é inimizade contra Deus. E a geração de Noé só queria saber das coisas do mundo, e a geração de Noé não queria saber de Deus. Mas Deus lá de cima conheceu um homem que tinha comunhão com ele e que não adulterou contra o Senhor, e a este homem Deus lhe deu uma grande missão. Você está entendendo o que o Senhor está ministrando aqui agora? Amém? Porque olha, Deus te confiou uma grande missão, sabe por quê? Porque você é inimigo do mundo e amigo de Deus. Você é um amigo de Deus, você é uma amiga de Deus. O Senhor está atrás de amigos, o Senhor não está atrás de pessoas comuns, o Senhor está atrás de homens e mulheres que andem com Ele. John Wesley já dizia, quando eu ouvi essa frase, ela nunca mais saiu da minha mente, que o melhor de Deus é Deus conosco. A palavra diz que Noé andava com Deus. Você é mais do que vencedor, não por causa da sua condição financeira, não por causa do tipo do carro que você usa,
se você tem comunhão com Deus, você já é mais do que vencedor. Aleluia! Esse é o Evangelho de Jesus Cristo. E a palavra nos mostra que naquele dia Ele vai buscar este povo que tem comunhão com Ele. Seu patrimônio, suas riquezas, suas casas, tudo que você tem vai ficar, mas a sua alma vai de encontro ao Senhor. Amém? É como se a entrada do céu fosse uma cruz, onde só passa você. Entende? Porque só vai entrar você, não vai entrar os seus bens. Estamos falando de uma salvação, de uma vitória espiritual. Nesta noite, se você tem algum princípio de depressão, você precisa agora receber a cura que o anjo de Deus ministra a você, porque você não pode ficar triste, deprimido, desanimado por causa das dificuldades da vida, ora bolas, porque se você cerca Jesus de Nazaré, aquilo que acontece na sua vida material não pode ser condicionado à sua felicidade espiritual. Você tem que ser feliz, independente de como você esteja, independente se a sua família está em guerra, independente se você está com uma doença terminal, porque a alegria do Espírito Santo é a nossa vitória contra o mal todos os dias. O que a palavra diz? Que esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. A nossa fé. Você tem fé em Jesus nessa noite? Amém? Então olha aí, você é vencedor. Amém? Noé se tornou um homem que marcou a sua geração. Você quer marcar a sua geração? Você quer marcar a história da sua família? O que você está fazendo para isso? A gente estuda, a gente investe, a gente faz de tudo, mas para nos tornarmos homens e mulheres que vamos marcar a nossa geração, nós temos que andar continuamente com Deus, porque quando nos afastamos de Deus, nós perdemos o nosso principado, nós perdemos a unção, nós perdemos aquilo de mais vitorioso que temos. Judas aqui nos fala que os filhos de Deus então são esses anjos. Há também um texto em 2 Pedro 2, verso 4 ao 5, que também fala sobre isso. Olha, diz 2 Pedro capítulo 2, verso 4: porque se Deus não perdoou aos anjos que pecaram, porque os anjos também pecam. Está vendo? Até o anjo do Senhor que está comigo aqui agora, ele peca. Ele está sujeito, ele pode pecar, se ele abrir mão do seu principado. Olha, porque se Deus não perdoa aos anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, porque o inferno existe. Entende? O lançaram no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. Não perdoou ao mundo antigo, mas guardou a Noé. Olha só que interessante, ele não perdoou o mundo antigo, mas guardou a Noé, porque ele era um pregador da justiça, com mais 7 pessoas, ao trazer dilúvio sobre o mundo dos ímpios. Você está entendendo? Noé era um pregador, era um homem de Deus, era uma pessoa que dava testemunha. Cada um de nós que estamos aqui esta noite somos pregadores do Evangelho, somos ministros de Deus. Você não precisa ser um teólogo, você não precisa conhecer as Escrituras, você não precisa pregar como eu prego, você só precisa dar testemunho de Cristo por onde você passar. Por onde você passar. O seu carro pode pregar o Evangelho, é só você pôr um adesivo nele. O seu Facebook pode pregar o Evangelho, é só você usar para fazer postagens de Deus. O seu Zap, o seu Instagram, você pode usar tantas formas. Tem pessoas que vendem camisas, eu gosto dessas camisas que tem frases cristãs. Pastor Lucinho vende muitas camisas com frases bacanas. Entende? Você pode ser um outdoor de Jesus. Você pode andar pelas ruas pregando a justiça, e a palavra diz que para estes, olha, não haverá o inferno, porque Deus nos poupará. Aleluia! Você pode dar uma salva de palmas para o Senhor, porque não nos envergonhamos do Evangelho de Jesus. Ainda que chega lá o seu colega com a camisa do Che Guevara. Um dia eu cheguei num lugar, eu vi um quadro de Che Guevara de todo tamanho. Meu Deus, eu tomei um susto. Falei, ai, vou matar neste lugar. Você conhece a história, você sabe, né? Quem foi ele, o que ele fez. Aí ele chama uma pessoa com aquela camisa daquele líder, pode ser um nazista, um fascista, sei lá, e vem contra
contradizer a sua visão cristã e venha falar contra a sua visão cristã. Ontem eu estava no centro de Patinga, toda semana tem um amigo meu de Fabriciano que tem me chamado para ir com ele, e a gente está indo uma vez por semana lá no centro orar para as pessoas. A gente chega e pergunta, você tem um tempinho? E aquelas pessoas que passam direto, não tem. Tem uns que você fala, queremos falar de Deus com você, a pessoa já fala, não quero falar de religião, não gosto disso. Mas ontem nós estávamos conversando com um homem, e quando nós começamos a falar, ele disse, eu não acredito em Jesus, igreja só tem bandido, eu só me frustrei demais com a igreja, crente é tudo safado, vagabundo, que não sei o que lá, e começou a falar um tanto de coisa, eu não acredito mais em Jesus. Aí eu falei assim, não, mas você não acredita em Jesus por causa de homens? Sim, eu sou anticristo, eu acredito em Deus, eu não acredito que Jesus é o Filho de Deus. Olha o que o homem falou. Não acredito que Jesus é o Filho de Deus. A Bíblia diz que todo aquele que negar que ele veio em carne, que é o Filho de Deus, esse é o espírito do anticristo. É o que a Bíblia fala. Então ele falou certinho. Eu até falei para ele, olha, parece que você até conhece a Bíblia, que isso é o espírito do anticristo mesmo. E aí ele começou a falar, e nós estamos ouvindo ele. E aí depois eu fui e falei com ele, falei de Jesus, mas você não pode olhar pessoas. Se você olhar o homem, tem tanta coisa errada nas igrejas mesmo. Jesus falou que nos últimos dias ia ter muito pastor vagabundo, ia ter muita igreja apóstata, ia ter muita gente roubando, ia ter muita coisa errada. Sim, eu falei com ele, mas você tem que olhar para Jesus, autor e consumador da nossa fé, porque Jesus Cristo é o Senhor. E aí nós fomos falando, ele foi ouvindo e parou de reclamar, e no final das contas ele falou assim, olha, eu admiro o que vocês estão fazendo aqui. E aí ele falou, quando eu era mais novo eu fazia isso, eu ia na escola dominical, eu isso e aquilo, e nós estávamos conversando com um homem que um dia era um servo de Deus, e que agora tinha coragem de falar que não acreditava em Jesus. Você está vendo o mundo que nós estamos vivendo? Quantas pessoas estão aí, mas o pouco que você faz, o pouco que você fizer, você vai alcançar vidas para o Senhor. Só com a presença aqui esta noite, você já está fazendo algo pela sua família, porque enquanto você está aqui, Deus está trabalhando pela tua casa. Aleluia! Porque Jesus é o Senhor. E aí nós conversamos com outras pessoas, teve um homem que falou, não vem falar de religião, vamos falar de outra coisa, vamos falar de mulher, vamos falar de futebol. Aí meu colega começou a falar de mulher com ele, aí ele falou assim, não, eu já sei onde que isso vai dar. Bom, não quero saber de religião não. Então perceba, a geração de Noé estava pior. A geração de Noé começou a pregar, e todo mundo achando que ele estava louco. Ninguém deu ideia para ele, ele estava falando que ia cair água do céu, numa época que subia um vapor da terra e regava a terra, porque nunca havia caído água do céu. É o mesmo que eu e você dissemos, Jesus está voltando. Teve um que falou isso comigo, falou assim, eu creio que Jesus vai voltar, mas não assim em carne e osso, ele vai vir em espírito. Então você está enganado, porque ele virá de carne e osso, porque os anjos disseram, da mesma maneira que ele subiu, ele também voltará. Então perceba, quando você diz ao mundo, Jesus está voltando, é como Noé dizendo, vai cair água do céu. Muitas pessoas não acreditam. Quando você diz, o arrebatamento da igreja vai acontecer, como é algo que desafia a física, como é algo que desafia a ciência, como é algo que não faz sentido, as pessoas não acreditam. Tem até teólogos que já têm uma visão do arrebatamento diferente dessa que nós estamos habituados a pregar. Mas não é bem assim literalmente. Isso tem que entender, é uma linguagem espiritual, porque o homem natural ele tem a tendência a duvidar daquilo que ele nunca viu, daquilo que nunca aconteceu. E a geração de Noé duvidou que ia cair água do céu, porque nunca havia caído água do céu, eles nunca tinham visto algo daquele jeito. E quando Noé começou a pregar, ele foi taxado de louco, ele foi taxado de maluco. O que é isso? O que esse homem está fazendo? E as pessoas, os seres híbridos, misturas de anjos com homens, que eram os nefilis, os gigantes, e toda aquela geração corrupta que estava uma mistura tremenda, que Deus havia se arrependido de haver feito homem, e que agora estava sentenciada ao dilúvio. Nenhum deles deu ouvido à mensagem de Noé, nenhum deles acreditou que o fim estava próximo, nenhum deles deu ouvidos à mensagem daquele homem. E a palavra diz que Noé e a sua família se salvaram pela fé, porque aquele que crê será salvo, aquele que não crê já está condenado. Se você que esta noite não crê em Jesus, você já está no inferno. Quando você morrer, você só vai terminar de chegar lá, porque aquele que não crê já está condenado. Todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Não adianta batizar o bebezinho, ele não tem consciência dos seus pecados, porque em pecado concebeu nossa
todos viemos ao mundo pelo pecado, mas quando temos consciência da vida espiritual, entregamos nossa vida a Jesus, agora nós somos salvos pela fé na pregação do Evangelho. Aquela geração teve a oportunidade de ser salvo, e o texto diz que Deus não perdoou o mundo antigo. Por que Deus não perdoou? Porque eles não aceitaram o perdão de Deus, porque eles não receberam a mensagem, por isso que eles não foram perdoados. Então Noé, pregoeiro da justiça, com mais 7 pessoas foram salvos. Aí o texto diz que o Senhor condenou a subversão às cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a cinza e pondo-as para exemplo aos que vivessem piamente. Então nessa noite, culto da vitória. A maior vitória que você pode ter é a que você já recebeu, que é a da salvação em Cristo Jesus. Glória a Deus. Amém? Se tem alguém aqui essa noite que ainda não tem certeza da sua salvação, você deve ter certeza nessa noite. Você deve sair daqui com essa consciência. Ai, pastor, eu não tenho certeza de nada. Então, meu irmão, leia a Bíblia, porque a palavra de Deus nos dá certeza. A palavra do Senhor nos mostra aquilo que somos em Cristo. E quando você passa a ter fé em quem você é em Cristo, quando você morrer, você só vai passar por uma extensão daquilo que você vive, daquilo que você acredita. Quando você morre sem Deus, você só continua aquilo que você já estava vivendo aqui. Quando você diz, minha vida é um inferno, se você morrer com esse pensamento, você vai chegar lá. Agora, se você diz, a minha vida é uma bênção, eu sou mais do que vencedor, por mais que venham as lutas, as dificuldades, as aflições, os problemas, eu estou em Cristo, eu não estou em crise, eu não estou em fome, eu não estou em nudez, eu não estou em dificuldade, eu estou em Cristo. E quando você partir, você estará com Ele. Ele falou, e aonde eu estiver, vós estarás também. Glória a Deus, porque a sua alma vai se encontrar com o Senhor. Agora, uma pessoa que não tem essa visão e esse entendimento, ele chega do outro lado e ele se perde. O que eu estou fazendo? O que é isso? O que está acontecendo? Entende, meu irmão? Você morreu. E muitas vezes talvez ele nem vai acreditar naquilo. Mas olha, então esse Noé, que foi chamado por Deus naquela geração, vocês entenderam que os filhos de Deus eram anjos. Tem também o livro de Enoque, que é um livro apócrifo, encontrado nos achados do Mar Morto. Ele não está na Bíblia porque foi encontrado anos depois, né? Foi no século passado. Mas o livro de Enoque tem referência dele no livro de Judas. Mas primeiro, mesmo que escreveu Enoque, aqui eu tenho esse livro lá em casa, eu marquei aqui, no capítulo 15, verso 2 ao 7, ele diz, falando desses anjos que entraram às filas de Deus, portanto deves abandonar o sublime e santo céu, o qual permanece para sempre. Deitastes com mulheres, vos corrompestes com as filhas dos homens, tomastes para ti mulheres, agistes igual aos filhos da terra e gerastes uma ímpia descendência. É o Gênesis 6, em que os anjos entraram às filhas dos homens e geraram aquela ímpia descendência que trouxe aquela corrupção. Portanto, eu não fiz mulheres para vós anjos, porque sendo seres espirituais, vossa habitação está no céu. Esse é o livro de Enoque. E aonde está Enoque na Bíblia? Judas capítulo 1, verso 14. E destes profetizou também Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo, eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos, para fazer juízo contra todos e condenar entre eles todos os ímpios. E essa referência é que está lá no livro de Enoque, que Judas fez referência do seu livro. Entende? Então não há sombra de dúvidas que foram anjos, que pecaram e que trouxeram essa maldição para a humanidade. E Deus então agora tinha que dar um jeito naquele problema. E o jeito era o quê? Destruir aquela geração. E aí Satanás teria 100% do seu objetivo alcançado se Deus não tivesse achado graças em um homem chamado Noé. Sabe por que o diabo não destruiu a tua família ainda? Porque tem um Noé dentro da tua casa que é você. Porque tem um Noé intercedendo pela tua família que é você. Sabe por que o diabo não arrebentou com essa igreja, com essa cidade, com esse Brasil ainda? Porque aonde houver ainda um justo intercedendo em favor daqueles que hão de crer, Deus vai poupar toda a cidade. Lembra o que Abraão falou? Se tiver 50, Senhor, ele disse, eu vou poupar Sodoma e Gomorra. Se tiver 45, eu vou. Se tiver 40, se tiver 30, Deus não me leva a mal. E se tiver 10, ele falou, Abraão, se tiver 10, eu vou poupar Sodoma e Gomorra. Aí Deus enviou os anjos, tirou Ló, sua família, e mandou fogo naquela geração ímpia. Sabe por que Deus não destruiu esse mundo até hoje? Porque o sal da terra e a luz do mundo, que é a igreja dele, ainda está aqui para anunciar que Jesus Cristo é o Senhor. Aleluia!
internacional lá com a Coreia do Norte, os países, para não ter uma guerra nuclear. Não é eles não. Quem impede o mundo de acabar é eu e você, Igreja de Jesus Cristo. Somos nós que freamos a ação do maligno na terra, porque o papel do sal é esse, frear a ação do fermento. Eu fui padeiro, se quem já estava aqui, mexe com cozinha aí, sabe, né? Você pôr sal demais, o pão não cresce, entendeu? Então o sal da terra, a luz do mundo, porque nós dissipamos a treva. Quando você chega aqui, está tudo apagado. Aí você acende a luz, o que é a luz? A luz, ela dissipa as trevas. Antes de Deus formar a luz, já havia trevas, e Ele disse, haja luz, e então dissipou as trevas. Enquanto estivermos aqui, somos sal e somos luz, e combatemos o pecado no mundo. É por isso que a igreja não pode estar de mãos dadas com o mundo. É por isso que Tiago 4,4 diz que a amizade do mundo é inimizade contra Deus. É por isso que nós lutamos pelos valores da família. É por isso que nós rejeitamos aquilo que o mundo quer colocar a goela abaixo da igreja. Eles querem mudar nossos padrões, eles querem mudar a nossa pregação, eles querem que nós aceitamos aquilo que a palavra condena, mas nós, como Noé, como homens e mulheres de Deus, nós somos pregadores da justiça e nós não compactuamos com os pecados do mundo, e esse é o papel da igreja de Jesus Cristo. Aleluia! Agora, depois que não estivermos mais aqui, a Bíblia diz que jovens formosas, virgens, muitos correrão de um lado ao outro, procurando a palavra de Deus e não a acharão, porque não estaremos mais aqui. A igreja viva, a igreja que luta contra o pecado, a igreja vitoriosa, não é aquela igreja derrotada, que vive só de rótulo, que vive só de atos de religião. Estamos falando de uma igreja viva, de uma igreja que o sangue de Jesus não está coagulado, que o sangue dele ainda é quente, que o sangue de Cristo ainda está sobre nós, uma igreja que sente o perfume de Cristo, uma igreja que sente a presença do Espírito Santo, uma igreja que quando ouve a palavra sente algo no seu coração. Essa é a mensagem pura do Evangelho, que transforma a vida do mais vil pecador e faz dele uma pessoa vitoriosa. Amém? Deus transformou a sua vida. Glória a Deus, aleluia. Você pode dar uma salva de palmas para o Senhor? Aleluia. Você é um grande vencedor, meu irmão. Você é mais do que vencedor, porque Jesus ressuscitou por você que está aqui essa noite. E esse Noé, então, olha, para encerrarmos, olha o que Deus fez com esse homem, é o que Deus vai fazer com você aqui essa noite, a partir de hoje. Veja só aqui uns versículos. Noé então andava com Deus, ele se diferenciou daquela geração, como você que está aqui essa noite tem se diferenciado nesses dias. E lá no verso de número 17, Deus revela os seus planos aos seus escolhidos. Lá em Amós 3,7 diz que Deus não fará nada sem antes revelar os seus ungidos. Então quem é ungido de Deus, antes do problema acontecer, Deus já revela. Entende? Tem muita coisa que Deus fala com a gente que a gente fica sabendo antes. Porque quem é sensível ao Espírito recebe de Deus, ele percebe os sinais. Você está lá na tua casa e Deus toca no seu coração para você orar por alguém, ou você tem um sonho, ou você tem um sentimento ruim, aquilo é Deus te alertando sobre algo que pode vir a acontecer, e aí você então fica sabendo. E olha só, verso 17, porque eis que eu trago um dilúvio de água sobre a terra, para desfazer toda a carne que há espírito debaixo dos céus, tudo que há na terra expirará. O que Deus fez? Revelou a Noé o seu segredo. Então quando você anda com Deus, olha só, a marca de um vitorioso, de um vencedor, de uma pessoa que anda com o Senhor, é essa, que Deus revela os seus segredos. Deus está à procura de pessoas para que Ele revele os seus mais profundos segredos. Aleluia. Eu tenho certeza que Ele tem achado pessoas aqui esta noite. Glória a Deus. Você está preparado para receber os segredos de Deus? Porque alguns podem ter sonhos, outros podem ter inspirações, mas Deus vai lhe entregar letras de louvores que não entregou a ninguém na terra ainda. Deus vai lhe entregar inspirações para louvar, para pregar mensagens que ninguém nunca pregou ainda. Deus vai te dar visão para você levantar projetos que ninguém levantou ainda, porque Ele ainda está entregando os segredos àqueles que Ele confia. E no verso 18, Deus agora estabelece o seu pacto com Noé. Olha só, mas contigo estabelecerei o meu pacto, entrarás na arca, tu, os seus filhos, a tua mulher, as mulheres de teus filhos contigo.
Então o que Deus faz? Ele revela o seu segredo e Ele faz um pacto com você. E esse pacto Ele não quebra, irmão. A palavra fala que nos últimos dias o homem ele ia quebrar os seus pactos. Ele não ia honrar nada, nenhum dos seus contratos. É por isso que as taxas de divórcio só aumentam, porque as pessoas não honram nem os contratos de casamento, as pessoas não estão honrando nada, nem a palavra que ela dá para o outro. Não existe mais palavra. Antigamente um aperto de mão valia mais do que um documento assinado e registrado em cartório. Hoje um aperto de mão não vale nada, entende? Mas é claro que existem aquelas pessoas que ainda têm esses princípios de honra. Mas perceba, Deus fez um pacto com Noé, e Deus ele honra o pacto que Ele faz com o homem, o pacto que Deus fez com você. Ainda que você não esteja levando a sério, Deus sempre levou a sério, e Ele nunca abriu mão da promessa que Ele te fez, Ele nunca abriu mão do pacto que Ele fez com você. E aquilo que Deus te confiou um dia, aquilo que Deus lhe entregou, Ele vai realizar, porque a Bíblia diz em Coríntios que tanto o querer quanto o efetuar vem de Deus. Aleluia! Glória a Deus! Não é você que quer ver a obra crescer, é Deus que quer ver. Não é você que quer ganhar muitas almas, é Deus que quer ganhar. Não é você que quer louvar, que quer pregar, que quer ganhar a sua família. Não é você, é Deus quem te dá o querer. E se é Ele que dá, o que Paulo falou? O mesmo que dá o sonho, Ele realiza. Lembra de José? Ele deu, Ele realizou. Então por que você está preocupado? Por que você está esquentando a cabeça? Hein? Ele te deu, Ele já está realizando. Você tem experiências com isso, você sabe o que eu estou dizendo, e Ele vai confirmar essa palavra na sua vida ainda esse ano. Olha só, assim fez Noé para encerrar conforme tudo que Deus lhe mandou. Ele obedeceu ao Senhor, Deus então fez um pacto com ele construiu a arca, e a palavra diz que Deus falou para ele, olha, que iria trazer os animais. Então não foi Noé que foi atrás dos animais, Deus trouxe. Você só obedece e Deus traz o resultado. Você só faz a vontade de Deus, e o resto é com Deus, irmão, é com Deus. O meu dever, a minha obrigação é orar pelos enfermos, porque Jesus falou, ide pregai. Eu tenho que pregar, eu tenho que orar. Aí se não levantar, problema não é meu. E se Deus não curar, problema não é meu. É falta de unção, não é. A igreja de Jesus Cristo tem o dever de pregar o evangelho, de orar pelos enfermos, de anunciar as verdades bíblicas, porque o Senhor falou, ide. Não é um chamado, é uma ordem. Se o chefe mandou, você vai desobedecer? Não é um chamado. Eu não tenho essa chamada. Quem falou que é chamada? Jesus falou, bom, todos que lhe seguem devem fazer isso. Então não tenha medo jamais. Não espere um sinal de Deus. Tem pessoas que morrem esperando um sinal, esperando uma confirmação. Vive à base de sonho. Não, irmão, nós vivemos à base da fé. Não é a base de sonho, de visão, de profecia. Se Deus usar fulano para falar, isso não é fé. Fé é você ler a palavra, receber do Espírito e obedecer. E aí quando você faz, Deus fez um pacto, não fez? Se Ele fez um pacto, você obedece e Ele cumpre com a parte dele no pacto. Porque Deus não é homem que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Aleluia! Glória a Deus! E você já está sentindo isso que Ele vai fazer na sua vida em breve. Aleluia! Então continue servindo ao Senhor com alegria, olhando para Jesus. Noé fez, Deus trouxe os animais, entrou todo mundo, e aí o próprio Deus fechou a porta da arca, porque olha só, Ele deu o projeto, Ele fez tudo, Noé só construiu, Noé só obedeceu. Ele tomou para ti, olha, comida, o Senhor falou, só prepara o alimento, só prepara a comida que eu vou trazer, o rebanho, que eu vou trazer os animais, que eu vou encher a arca. O nosso dever, como homens e mulheres de Deus, é só nos prepararmos, é só nos enchermos, é só lermos a palavra, orarmos, é estarmos preparados. O meu e o seu dever é estar preparado. Quem traz o resultado é Deus. Você tem que estar preparado, entende? Você está estudando para uma determinada área, esteja preparado. Quando chegar o dia da seleção, do processo seletivo, você já está preparado. Não espere para se preparar quando te chamarem. Você já tem que estar preparado antes de ser chamado, entende? Antes de sair o concurso, já começa a estudar. Vai esperar o edital sair para você estudar, entende? Esteja sempre preparado. É assim que é a nossa vida. Qualquer hora que você falar, pastor, traz uma mensagem, ainda que eu não tenha estudado a palavra, eu estarei preparado para trazer uma mensagem.
Tem pessoas aqui que qualquer hora que pegar aí, você não toca esse louvor, que aí você não tem ensaiado. Tem pessoas aqui que eles amam tanto o que faz, que ele anda preparado, ele pega ali, ele faz. Por quê? Porque é uma pessoa que está ali, olha, fazendo aquilo que Deus lhe deu. E quando você se dedica àquilo que Deus lhe confiou, Deus ele vai trazer os resultados, amém? Então, olha, não abra mão do seu chamado, não abra mão da missão que Deus lhe confiou, porque essa é a sua maior vitória em nome de Jesus, amém? Vamos colocar de pé, vamos orar nessa noite. Você que ouviu essa palavra, você está aqui, olha, você é um Noé de Deus, você é um jovem que Deus vai te usar, você é uma jovem, um pai, uma mãe, que Deus vai te usar nessa geração para anunciar as verdades do Senhor. Vivemos em tempo de grande apostasia, muitos falsos profetas, muitos enganos, muitas coisas erradas, muito adultério, muita prostituição, uma geração corrompida. Mas olha, os Noés de Deus vão pregar a verdade. Deus opera sinais e maravilhas em nome de Jesus, amém? Eu quero te convidar a vir aqui à frente. Você que ouviu essa palavra, vem aqui à frente e nós vamos orar agora, porque a nossa arca é a casa do Senhor, é a presença de Deus. Nós estamos aqui porque Jesus construiu esse projeto de salvação. Foi de madeira também, foi com madeira da cruz. Aleluia, e a porta ainda está aberta. Se alguém nessa noite quer entregar a sua vida a Jesus, não pense duas vezes, levante suas mãos agora. Alguém nessa noite quer se entregar a Jesus? Levante a sua mão se há alguém aqui que não tem certeza da sua salvação. Eu quero orar por você essa noite, para que você saia daqui com a certeza de que você é salvo, amém? Glória a Deus. Vamos orar neste momento, para que a unção do Espírito Santo venha sobre você. Vamos orar agora para que o poder do Espírito Santo venha sobre você. Oh Deus e Pai, em nome de Jesus, assim como o Senhor capacitou a Noé, assim como o Senhor o revestiu de poder para construir aquela arca, assim como o Senhor capacitou os apóstolos, assim como o Senhor revestiu a igreja, que é a arca do Senhor nesses dias, com o poder do Espírito Santo. Eu oro agora por este cristão, eu oro agora por este irmão, por esta irmã, por este jovem, por esse pastor, por esse líder. Meu Pai, no nome de Jesus, que o poder do Teu Espírito Santo venha, que o poder do Teu Espírito Santo venha sobre essa pessoa, meu Pai. Uma unção fresca sobre ele agora, uma unção fresca sobre ela agora. Oh Espírito Santo, um toque novo sobre ele agora, um toque novo sobre ela agora. Renova esse óleo, meu Deus, renova esse óleo. Se até um carro tem que trocar de óleo, por que esse homem, essa mulher não vai trocar o seu óleo? Meu Pai, agora um óleo fresco do Senhor, uma unção nova, de autoridade, de poder, para pegar a verdade nesses últimos dias, porque esse homem, essa mulher que está aqui, é mais do que vencedor, enquanto ele estiver andando com o Senhor, enquanto ele estiver andando com o Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, mostra os sinais da Tua presença, mostra os sinais da Tua presença. Se tem algo entristecendo o coração de algum irmão aqui esta noite, meu Deus, nós oramos agora para repreender toda a tristeza, todo o pensamento negativo, todo o demônio. Agora o anjo do Senhor vai contra ti, todo o mal agora contra a tua vida, todo o mal caia por terra. Seja abençoado, seja abençoada, seja curado, seja curada. Receba a unção de Deus para testemunhar, para ganhar almas, para falar de Jesus, aleluia, para operar sinais e maravilhas pela fé. Meu Deus, renova os teus filhos, distribui dons aqui esta noite, abençoa cada um, meu Pai, para o serviço do Senhor, porque eles já são mais do que vencedores, ó Deus, em nome de